E colocar os pingos nos is. Minha gente, a cúpula da quadrilha da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, voltou para a cadeia. Na verdade, os 3 deputados se entregaram aí um pouco mais cedo. Eles devem ficar atrás das grades algumas horas apenas, no máximo alguns poucos dias. É o vai e vem que acontece desde a última quinta-feira dos deputados estaduais do PMDB do Rio, o Jorge Pisciani, que comandava a Alerj, o Edson Albertassi, que comandava a liderança do governo do Pezão, e o Paulo Melo, que era o antecessor do Pisciani. Todo mundo aí da mesma quadrilha, eles que foram alvos da Operação Cadeia Velha. Funcionou assim, gente. Na quinta-feira, o Tribunal Regional Federal mandou prender essa turma toda. Eles fizeram uma ceninha e se entregaram. A Alerj passou por cima da decisão unânime dos desembargadores, foi 5-0. Fez uma sessão mandráquea, toque de caixa, portas fechadas, manifestantes lá para fora, oficial de justiça impedida de entrar e se colocou como uma instituição com poder de polícia e com poder de justiça. E tirou os deputados da cadeia um dia depois deles se entregarem, antes mesmo que houvesse uma notificação judicial. Tá? Chegaram lá e pá, alvará de soltura, habeas corpus na mão. É um documento que tem poder de alvará de soltura. Agora, hoje, o TRF desfez a decisão da Alerj. Também era esperado que isso acontecesse. E mandou os 3 de novo pra cadeia. Confusão pouca é bobagem, hein, minha gente? Eles foram presos porque assaltaram em bando o Rio de Janeiro num esquema de propina com empresas de transporte, empreiteiras e afins. Um esquema de décadas. Não começou ontem, não começou hoje, não começou nesse governo. É um esquema que assalta o Rio de Janeiro há décadas. A dinheirama roubada do povo era lavada, em geral, com compra e venda de gado e afins. Mas tinha outras tantas formas para lavar o dinheiro. Então vamos lá. Temos um imbróglio jurídico. E o STF vai ter que colocar a colher neste angu de caroço. Na prática, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região fez justiça. Quando você para olhar o que eles fizeram e o que o tribunal decidiu, você junta Lé com Cré, uma coisa assim quase matemática, você pensa, bom, bandido tem que ir pra cadeia, ladrão tem que ir pra cadeia, então se eles roubaram o povo, eles devem ir para a cadeia. Só que 2 artigos da Constituição, e nós já conversamos sobre isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá todo mundo já careca de saber. Aliás, o pessoal já sabe a Constituição, né? Pelo menos esses artigos aí de cor e salteado, de tanto ouvir os pingos nos is. Artigo 53 e artigo 27, que são aqueles que tratam das inviolabilidades dos parlamentares e jogam aí, na prática, as decisões sobre prisão de membros do Congresso e assembleias para as próprias casas legislativas. É aquele negócio lá, só pode ser preso crime inafiançável, flagrante, delito, mesmo assim tem que passar pelo crivo da Casa Legislativa. A gente já falou sobre isso muito aqui. Some-se a isso a Lei Aécio, que foi reforçada lá no Supremo, né? O Supremo criou lá aquele jabuti para emendar numa Constituição já cheia de jabutis. Mas os desembargadores usaram de outro artigo da Constituição, que é mais lógico para todos nós. Todos são iguais perante a lei. Ademais, a Alerj sequer publicou a tal decisão. Então você tem ali um erro, que é aquele da rebimboca da parafuseta, né? Não houve a publicação, mas quando você analisa a letra fria da lei, você tem claramente uma justiça que não foi feita antes e que agora o TRF está tentando fazer. Gente, eles deram na prática, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, uma enquadrada no Senado, no STF, na Alerj e jogaram esse abacaxi lá para o Supremo. Os desembargadores deixaram bem claro que quadrilheiros não podem sair por aí revogando decisões do Tribunal Regional, né, de juízes federais sem sequer comunicar. Ademais, repito, há aí essa grande contradição dentro da própria Constituição Federal e uma contradição entre o que diz a lei e o significado da palavra justiça. A contradição é clara, é óbvia, né? Um dos desembargadores do tribunal, o Paulo Espírito Santo, resumiu muito bem o caso quando disse que as imagens dos deputados deixando o presídio de carro, sem ordem judicial, todos pomposos, eram de um resgate de filme de faroeste. Ele disse mais:
Eu transcrevi aqui algumas das declarações desse desembargador. Faço das palavras dele as minhas palavras. Ele disse, abre aspas, não há democracia sem poder judiciário. De fato, não há. O que o povo do Brasil vai pensar disso? Para que juiz? Para que Ministério Público? Para que advogado? Se isso continuar a ocorrer, ninguém mais acreditará no judiciário. O que aconteceu foi estarrecedor. Que país é esse? Finaliza questionando aí o juiz. Infelizmente, o desembargador, juiz de segunda instância, tem toda a razão. O Brasil não acredita no judiciário. Acredita em poucos pontos fora da curva, dentro do judiciário, como na Operação Lava Jato. No nosso país, o poder judiciário muitas vezes dobra espinha até mostrar os fundilhos para políticos, em especial para o poder legislativo, que por sua vez atua como um bando de compadres do crime. Agora é a hora do debate. Não tem como segurar. Deputados e senadores não podem usar a Constituição como tem feito para revogar prisões e sanções impostas a parlamentares federais e estaduais. Porque por mais que isso esteja escrito na Constituição, nós temos decisões de tribunais. Nós temos aqui avaliações de juízes. E nós temos um debate. E esse debate precisa seguir em frente. Os artigos que defendem políticos e bandidos precisam ser retirados da Constituição, reformados, rasgados, implodidos. Por mais que nós defendamos, e todos nós defendemos a lei maior desse país, a nossa Constituição é cheia de penduricalhos para ajudar bandidos. Aliás, é a 6ª Constituição que a gente tem no país, e essa é a pior, hein, gente? Tem 142 artigos que não são regulamentados, ou seja, a nossa Constituição não existe. E alguns artigos são como esse aí, o 53 e o 27, que servem para proteger bandido. Está na hora de enfrentar esse assunto que é sério de frente e de uma vez por todas. Os ministros do Supremo terão que se posicionar sobre isso, ou ficarão totalmente desmoralizados, mais do que já estão. Alguns, uns mais, outros menos. Se ninguém segurar a alerge, daqui a pouco, as câmaras de vereadores também vão soltar os vereadores bandidos que estão presos por qualquer coisa. Bateu carteira de alguém, roubou meia dúzia de galinhas lá do vizinho, a Câmara vai soltar. Porque é esse o precedente que se abre, não é? Os artigos mortos da Constituição precisam ser enterrados pelo bem do Brasil.